servidores e servidores do TRT, estamos aqui na Lavradinho, né, com alguns servidores aqui comparecendo para a gente fazer o nosso ato, tanto pela antecipação do nosso reajuste salarial, que, como a gente já falou, está dividido em 3 partes, né, 3 parcelas, e com isso nos prende até 2025, sendo que nós temos muitas perdas ainda para repor, e os servidores do executivo já vão começar a lutar pelo reajuste no ano que vem, e nós estaremos ainda com o nosso reajuste deste ano, parcelado. Foi parcelado por culpa do presidente da Câmara, Arthur Lira, que alterou a proposta orçamentária do Judiciário do STF, que previa parcelamento só 2 vezes, ele que criou 3 vezes. É sempre bom lembrar isso. Então estamos nessa luta para antecipar a parcela do reajuste, assim conseguir poder entrar com uma nova proposta de reajuste. Claro que o ideal para nós, e é uma luta histórica do serviço público, seria uma data base. Mas isso é uma batalha ainda muito longa, inclusive porque o próprio STF jogou contra a gente ao negar, a priori, a data base como sendo obrigatória para os servidores públicos como um todo. E também nós, do TRT, estamos numa outra luta, que é a questão do reajuste do auxílio-saúde. Principalmente depois dessa confusão envolvendo os planos de saúde da AMIL, da associação que eu não vou mencionar aqui, para não dar muito trela, e o plano de saúde daqui do tribunal. Então, as pessoas estavam com a AMIL, eu posso citar que era o plano da AMIL, e aí subitamente foram informados que teriam que mudar de plano, que seriam planos mais caros, piores, e ainda com possibilidade de participação, ou seja, e o reajuste de 20%, ou seja, tudo de ruim ao mesmo tempo, né? E surgiu então a questão se poderiam migrar ou não poderiam migrar para Unimed Seguros. Aí foi aquela confusão que todos nós acompanhamos, né? O tribunal se posicionou e conseguiu fazer com que se mitigasse um pouco isso, mas de qualquer maneira, quem foi para o Unimed Seguros vai estar enfrentando um reajuste de 19 alguma coisa por cento, ou seja, continua sendo, né? Ou seja, a pessoa se salva porque na verdade a AMIL só se garantiu por um ano, daqui a um ano vai ser isso, porque na verdade os planos de saúde são exatamente isso, visam lucro, e agora cada vez menos interessam a eles esses atuais planos coletivos, né? E como eles veem que a população brasileira tem uma expectativa de vida maior, nós servidores públicos também temos uma expectativa de vida maior, e isso faz com que cresça a que eu chamo de sinistralidade, e obviamente, aspas, encarece os lucros. Estou botando muitas aspas porque nenhum dos donos dos planos de saúde deixa de ter sua margem de lucro, de ter sua mansão, seu jatinho que nem paga IPVA. Então, diante disso, se tornou premente haver um correspondente reajuste do auxílio saúde. No nosso tribunal, o órgão especial, em fevereiro deste ano, aprovou um reajuste do nosso auxílio saúde de até 10% do subsídio do juiz substituto, né? Ou seja, isso aumentaria bastante, né? Escalonado no nosso tribunal, felizmente, é faixa etária e igualitário para juízes e servidores. Então, o juiz e servidor recebe o mesmo auxílio de saúde e só muda conforme a faixa etária vai avançando. Então, foi aprovado, porém, sem previsão orçamentária. A gente foi enviado para o tribunal isso para o CSJT, mas o CSJT segurou para estudar o impacto orçamentário, né? Aí não se sabe ainda, pelas informações que nós temos, parece que eles estão estudando a nossa situação em particular, mas também existe o discurso de estar analisando para o conjunto dos tribunais regionais. E já tem regionais que se anteciparam e usaram seu próprio orçamento para isso, mas é uma realidade orçamentária diferente. São TRTs menores, inclusive, que mexeram nisso. O nosso TRT é muito maior, então, obviamente, o nosso orçamento tem muito mais limites. Vamos lembrar, né, todos aqueles que estão aqui, pelo menos, aos 4 ou 5 anos, que com a emenda do teto nós perdemos mais de 30% do nosso orçamento, então nós fomos sufocados. Só com o orçamento deste ano nós recuperamos o que nós tínhamos antes, então nós conseguimos nomear mais servidores, tem vários servidores tomando posse, amanhã acho que tomam posse mais uma leve de servidores, acho que os 50 servidores vão tomar posse. Mesmo assim, com todos os servidores que tomaram posse, nós provavelmente estamos com déficit de mais de 400 servidores, tem também déficit de magistrados, para quem trabalha em vara, não tem juiz substituto mais para cobrir as varas, praticamente, né? Servidores e magistrados adoecendo. Então, agora que se torna mais crítica essa decisão de reajustar o auxílio saúde.
né? Porque temos que pensar na nossa situação e na situação dos colegas que são aposentados, para os quais o impacto dos gastos de saúde é muito maior, inevitavelmente, porque precisam usar mais medicamentos, porque os medicamentos que são destinados a eles muitas vezes são mais caros, porque precisam usar mais hospitais, porque precisam ir mais vezes às consultas, medicamentos de uso contínuo. A farmácia popular não cobre tudo, então tem limitações também, embora a farmácia popular ajude, não cobre tudo. Então, diante dessa realidade, né, a gente não pode fechar os olhos, porque também, às vezes a gente tem esse defeito de se fechar em ilhas, então cada setor é uma ilha que não dialoga com a outra. E acaba que também os segmentos não se dialogam uns com os outros, e muitas vezes os servidores da ativa não dialogam com os servidores já aposentados, que carregaram o piano, e nós futuramente também seremos aposentados, teremos carregado o piano, as novas gerações vão carregar o piano, mas tem que lembrar disso, né? Ou seja, o auxílio de saúde tem impacto para todos nós, positivo, mas os aposentados, ainda mais por conta disso que eu falei. E aí é uma questão de uma constatação, não está entrando aqui, mas a pessoa fica doente, não, mas a pessoa está, necessita, e é isso. O sindicato, por exemplo, no caso, o sindicato tem o Unimed Rio. A gente tem um servidor aposentado lá, que anualmente o custo dele de home care é R$2 milhões, mais ou menos. Aí o plano de saúde cobra. Agora é claro que o plano de saúde, né, não fica feliz, né, porque para eles seria ótimo não precisar usar, mas acontece isso, é home care, o cara precisa disso, entendeu? Então, no caso ali, o plano de saúde cobriu tudo, e ele também tem o auxílio de saúde por ser um servidor aposentado. Mas imagine se o plano de saúde começar, não cubro isso, não cubro aquilo, é coparticipação. Meus pais são da GEAP, que é coparticipação, então eu sei como é que é o impacto para essas pessoas. Então é fundamental a gente estar com essa luta. É uma luta, por hora, direcionada a nós aqui, cada tribunal tem uma luta, a nossa luta geral é a do reajuste, a do auxílio de saúde, por enquanto, é aqui. Mas como eu disse para os colegas aqui conversando, os sindicatos e a federação estão lutando também pelo piso do auxílio saúde junto à CNJ, que seja um piso de 8%. Por quê? Porque senão a gente pode cair numa armadilha. Então faz o teto de 10%. E o piso, você pode começar com 1%, meio. Não, a gente vai começar com um piso igualitário, magistrados e servidores, e um piso que também já seja mais elevado. Porque não adianta você receber, digamos, seja R$3 mil ou os 10% do subsídio do juiz substituto. E se você for, tudo bem, 3 mil e 1%, é 300, 300 aí não dá, né? Então acho que essa é outra que está sendo feita, a gente vai divulgar na medida que tiver novidades. Como eu disse, nós estamos com vários colegas indo semanalmente a Brasília, porque nós temos 3 coordenadoras eleitas aqui pelo Rio, uma do TRE, 2 do TRF, elas estão lá semanalmente, indo ao CSJT, indo ao CNJ, indo aos ministérios, com todas as lutas gerais que nós precisamos, mas também nessas lutas que às vezes são pontuais de um ramo do judiciário. Então é muito importante a gente estar atento a isso, estar mobilizado. Provavelmente a gente vai tentar chamar mais atos. Foi sugerido aqui um abaixo-assinado, acho que é muito interessante fazer esse abaixo-assinado. A gente só vai esperar um pouquinho, fechar o abaixo-assinado da reposição, para não começar a ter confusão, senão a pessoa diz, eu já assinei, mas não assinou. Aí para a gente conseguir focar um pouco mais e fazer, talvez o abaixo-assinado tenha mais impacto do que a gente tentar fazer os atos muitas vezes, que é exatamente isso. As pessoas estão em teletrabalho, as pessoas estão em audiência, as pessoas têm outras funções que não lhes permitem descer, está aqui na hora do almoço, porque tem que voltar. A gente tem que concentrar num prédio, porque é difícil a gente estar em todos os prédios ao mesmo tempo, aí a pessoa não vai se deslocar do Antônio Carlos para cá, do arquivo de Bom Sucesso para cá. Então tudo isso a gente tem que pensar novas formas, que eu acho que as redes ajudam nisso, embora eu, pessoalmente, gosto desse contato tete a tete, diretamente. Mas o que eu peço aos colegas é isso, vamos manter a mobilização, dialogando, conscientizando os colegas também dessa importância. Olha, não é só a gente, como vocês estão colocando, nós não somos só 300, é para todo mundo. Então, você não pode descer? Assina o abaixo-assinado quando for criado. Você não pode descer? Pega as matérias do sindicato e começa a comentar, a twittar no sindicato da federação, porque isso faz com que suba, tenha mais visualização, aí começa a furar a bolha. Porque esse que é o problema. A gente tem o sindicato da federação, tem Instagram, tem Facebook, tem site. Se você não comenta, não publica, aquilo fica escondido. À medida que ganha visualização, aí os gabinetes lá em Brasília começam a ver, porque vai para a bolha, sai da bolha para eles, começa a aparecer, sem precisar patrocinar. E eles começam a ver isso, mas isso é função o quê? É de você compartilhar, de você comentar, de você salvar, que aí são os métodos aí que a dona nossa jornalista conhece bem.
Mas é isso, porque isso faz com que a gente fure a bolha e consiga começar a chegar a eles. Ou comentar no próprio Twitter, ou no e-mail do parlamentar, de não sei quem, dos conselheiros do CSJT, olha, né, o seu nacional é justo, não sei o quê, a registro da sua saúde, pá. Eu acho que isso é importante. Cada um de nós tem hoje a possibilidade de ser ele próprio o protagonista dessa luta, porque as redes nos permitem isso. A gente tem sempre o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você pode ser protagonista. Não depende só do sindicato, você precisa pegar e só pegar e esperar o sindicato fazer uma coisa. Você pode pegar aqui o sindicato publicar e você pode republicar. Ou você pode só comentar e marcar, etc. E isso permite que você, primeiro, você amplie essa comunicação, porque o sindicato alcança os servidores. Os servidores já têm seus próprios contatos. E aí vai criando um efeito de onda até chegar aquilo que tem que chegar. Então é isso que a gente pede. Eu acho que nosso ato, acho que a gente já conseguiu pelo menos marcar a posição, vamos divulgar bastante. Eu agradeço principalmente aqueles que se deslocaram para cá de hoje, né, amigo? Aqueles que, como a própria Ana Margarida, tem gente que veio no sacrifício saúde, pessoas que são já aposentadas, mas que estão aqui nessa luta. Acho que isso que é importante, né? No momento da luta somos todos iguais, independentemente se somos da ativa, ou se somos aposentados, de qual segmento somos, de qual tribunal nós somos, de qual fórum nós somos. Nós estamos aqui todos iguais, lutando pelo mesmo direito, que é um direito fundamental, que é o direito à saúde e a ter uma vida digna. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todas e todos que compareceram. Vamos bombar todas as informações. Eu me comprometo, tá? A Juliana já tem contato, já vou até mandar para ela. A Mídia também tem contato. A gente vai divulgando as coisas, vai passando uns para os outros, né, as informações, de modo que a gente possa multiplicá-las e consiga mobilizar os demais colegas cujo número pode fazer diferença na hora que a gente fizer a luta lá em Brasília, principalmente. É isso. Muito obrigado, companheiro.